Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre 4 dicas da internet aí que acabam sendo mortais assim que você segue para os seus cactos, porque é assim, tipo, você seguir a dica e já era, seus cactos, eles vão morrer com o tempo. Os cactos são essas suculentas que em geral elas têm espinhos nas pontas, então que nem esse daqui tem espinhos nas pontas e é desses cactos que eu tô falando. Mas existem algumas exceções que não têm espinhos, mas se aplica de qualquer forma. E eu vou contar essas dicas erradas hoje para vocês e explicar também como é o jeito certo de se fazer, exatamente para que você não siga elas e não façam coisas erradas. A internet tem de tudo, né? Tem tanto coisas muito boas quanto coisas muito ruins sendo ditas lá. O primeiro grande erro mortal é as pessoas afirmarem assim: os cactos, eles não têm erro, eles não têm segredo, você pode deixar em qualquer lugar da sua casa que ele vai bem. É aí que você se engana, viu? Porque o cacto, ele tem sim lá seus segredos e não vai bem em qualquer lugar, não. Eu já vi lugar que as pessoas falaram assim que você pode deixar o cacto, inclusive naquele lugar que não tem janelas, porque a iluminação lá artificial ela vai dar conta. É errado, viu? Porque isso não vai funcionar. A diferença é que os cactos, eles na verdade eles são sim exigentes na hora de você escolher o lugar que você vai deixar. A maioria dos cactos, a grande maioria, ela precisa de uma certa quantidade razoável de sol direto batendo aqui nessas folhas aqui, né, digamos, né, na planta em si. Ela precisa receber uma certa quantidade de sol direto, porque senão, com o tempo, você vai perceber que o cacto ele começa a ficar meio esquisito, ele começa a crescer meio fininho aqui. Você vê a pontinha do cacto, às vezes, aqui? Você percebe que ele está começando a crescer fininho demais e aí isso é um indicativo de que está faltando luz aí. Também pode acontecer de você pegar um cacto que nem esse daqui e começarem a aparecer manchinhas aqui. Começam a aparecer manchas que você pensa que é alguma doença, é alguma outra coisa, mas na verdade o que está acontecendo é que o cacto ele tá sem luz, ele está precisando receber mais sol direto para que ele possa vingar mesmo e possa crescer bonito. Esse tipo de erro aí de conceito existe porque assim, muitas vezes as pessoas acabarão deixando os cactos durante um bom tempo em um local que não recebia nenhum tipo de luz. E aí o cacto ele não mostrou que ele estava sofrendo. E aí a pessoa pensou, ele está indo bem. Mas na verdade o que acontece é que os cactos eles não são só devagar para crescer, eles são devagar também para mostrar que eles não estão felizes onde eles estão. Então, às vezes, você pode colocar o cacto num lugar que ele não está gostando e ele levar meses, meses e meses para mostrar para você que ele não tá legal. Só que aí, quando ele mostra, muitas vezes já era, ele não consegue mais se recuperar. Então, se o seu cacto tá lá na sua casa, em um local que recebe nada de sol, ou então tá lá dentro de um local sem janelas, ou aquela janela pequenininha assim, que não é suficiente para ele, então, legal, chegou a hora de você levar ele para um pouco mais perto aí da janela, ou então da sua sacada, ou daquela porta de vidro. Mas o ideal é que você não taque ele direto no solzão lá escaldante lá fora, não. É que você leve aos poucos para mais perto da janela, para que ele receba um pouquinho de sol por dia, para que assim ele não queime as folhas. Porque se você não fizer isso, não adaptar esse cacto ao sol e colocar ele direto lá, ele vai queimar. Já outros cactos aguentam ficar no sol o dia inteiro. Na verdade, aqui a maioria dos cactos aqui de casa, eles ficam aqui fora mesmo, eles ficam num lugar que bate muito sol, mas muito sol mesmo. E alguns deles dão uma sofrida, então o ideal é a gente deixa aqui num local um pouquinho mais de meia sombra, embaixo do pergolado, mas eles recebem bastante luz do sol sim. É claro, existem exceções? Sim, que nem você pega uma flor de maio, um cacto, ela não gosta de tanto sol assim nas folhas, mas é exceção da exceção, viu? Mas antes de eu falar para vocês os próximos
3 erros fatais para que você não cometa eles com seus cactos. Não deixe de dar aquele joinha aqui no vídeo e também, se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo e também aproveita e ativa as notificações clicando no sininho que aparece ao lado para você receber um aviso do YouTube assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal e assim você não perde nenhum vídeo do canal Cultivando. Um segundo erro que as pessoas cometem bastante e falam que é a forma certa de você regar é a ideia de que você tem que regar com borrifadores, por exemplo, porque ela é uma planta que precisa de pouca água. Pode parecer lógico, né? Você pensa, os cactos, eles vieram a maioria de lugares que são meio áridos e são lugares meio secos. Então lá ele tem pouca água, então aqui eu tenho que colocar bem pouquinha água, né? Eu acho que eu vou só borrifar nele que tá bom. Mas se você fizer isso, você vai deixar o seu cacto passando sede, mas passando sede mesmo. E tem um problema mais grave ainda que pode acontecer com o seu cacto, é as raízes. Como você está só regando a superfície, as raízes elas podem não se desenvolver direito, porque raiz de cacto, inclusive, ela cresce para onde ela encontra água de vez em quando. Então, se ela não tem água, se você só molha a superfície, as raízes só vão ficar naquele pedacinho lá e não vão aproveitar o vaso inteiro. Quando você for molhar, você pode molhar bem mesmo, porque aí sim ele tem que molhar tudo para que as raízes queiram crescer até aqui embaixo e aproveitar melhor o vaso. Ai, Gaspar, mas eu borrifo todos os dias. Aí não resolve o problema também, a água vai ficar só na superfície, que não é legal, porque as raízes também não gostam de água toda hora. Como que a melhor forma de você regar os cactos é colocando o dedo aqui no substrato, sentindo. Ele tá úmido ainda, então espera. Ele tá bem seco, legal, pode ser a hora de você regar, você pode regar agora. Mas aí quando você for regar, pode molhar bem mesmo até a água começar a sair pelo furinho de drenagem aqui embaixo. Aí sim você regou direitinho. Porque enfim, né, nas regiões áridas ela chove pouco, mas quando chove, chove bastante. Não fica um eterno chuvisquinho lá em cima da planta, que nem seria com o caso de um borrifadorzinho todos os dias, né? O terceiro grande erro acontece quando as pessoas acabam ensinando a fazer arranjos aí bonitos que juntam várias plantas, misturando plantas, cactos com outras plantas que não são exatamente compatíveis. O problema é, a pessoa só pensou na beleza do arranjo. Tudo bem, arranjo precisa ser bonito mesmo, né? Você pega uma planta, quer colocar essa daqui também, é legal, você pode até colocar junto. Mas assim, não dá pra você pegar um cacto, e eu vi até arranjo de cacto misturado com orquídea, né? Porque são casos, sim, são plantas que não gostam da mesma quantidade de luz, não são plantas que gostam da mesma quantidade de água, então não adianta você misturar essas plantas aí, porque assim, se você mistura um cacto com um afitônia, um lírio da paz lá, ou coloca uns musguinhos aqui em volta, você vai ter que, na hora de regar, você vai ter que decidir qual planta que você vai sacrificar, né? Se você regar de menos, você mata outra, se você regar demais, você mata o cacto. Então, assim, não é um dilema legal para você. E também a questão da luz, né? Ah, eu vou colocar ela na meia sombra, eu vou colocar ela na sombra, então vou colocar ela mais no sol. É um dilema complicado também se você tiver plantas que não gostam da mesma coisa. Então, na hora de fazer o seu arranjo, pensa no longo prazo, porque eu imagino que você queira fazer um arranjo que vá durar durante vários meses aí, ou talvez dure por muito tempo mesmo, por mais de um ano, para que você possa cuidar dessa planta, desse arranjo e que ele fique bonito durante muito tempo, né? Agora, se você quer fazer só um arranjo temporário aí para alguns dias, eu quero fazer só para minha festa de casamento, para enfeitar a mesa, legal. Só que assim, eu não diria para você tirar o cacto do vaso e fazer isso. Junta ele lá, coloca vários vasinhos assim, coloca uma cobertura que fica bonito também, fica parecendo que eles estão plantados juntos, mas não estão. Porque aí depois você consegue cuidar separado deles, né? Então, se você vê arranjos que misturam plantas aí que não tem nada a ver uma coisa com a outra, só ficou bonito, foge que é cilada se você quiser cuidar ela no longo prazo. Se você quiser que ela sobreviva só durante alguns dias, pode até fazer sentido. Se você quiser cuidar ela ao longo do tempo, não vai dar certo.
O quarto e último erro que as pessoas cometem é ensinar vocês a plantar cactos em qualquer potinho que você encontra por aí. Então, assim, você pegou uma xícara, que óbvio que não tem furo de drenagem aqui embaixo, né? Porque você usa para beber café, sei lá. E aí usa essa xícara para fazer para plantar o seu cacto. Mas existe um problema grande com isso, porque se você não preparou para ser um terrário, não colocou lá camadinha de pedra, uma separação, e só plantou direto aqui, o seu cacto, ele praticamente com certeza não vai dar certo, porque cacto e vasos sem furos são coisas que não combinam. Porque se você plantar em um lugar sem furo, o que vai acontecer é que você nunca vai saber quando que você regou o suficiente. Você coloca água aqui, coloca água, e aí você não sabe se aqui embaixo está inundado. Às vezes ele já está com água inundada até aqui, você não percebeu. Ou então se você fala assim, eu vou tomar bastante cuidado, eu vou colocar pouquinha água só por vez. O problema é que as chances são grandes também de você acabar colocando pouca água demais e esse cacto não se desenvolver. Normalmente, se o cacto ele foi plantado num vaso sem furos, se você der uma cutucada nele assim, você vai ver que ele tá bem bamba, assim, ele fica meio solto. Isso aí acontece porque esse cacto ele provavelmente tá com as raízes meio mortas, então ele fica solto porque é a raiz que sustenta ele prende no vaso. Qual que é a solução para isso? Troca de vaso, coloca esse cacto em um vaso com furos, que aí ele vai bem lá. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais, tchau, tchau!